Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês escreverem aí, antes de eu começar a falar dos escudos, é para vocês escreverem um pouquinho de quais os sintomas que você tem com a depressão e com a ansiedade. Ou seja, como você está se sentindo quando você tem depressão e ansiedade? Quais são os sintomas que mais te incomodam? Por exemplo, na depressão, eu sinto muita dor de cabeça. Depressão, coisas que são mais típicas da depressão, né? Existem vários outros sintomas e vocês entenderam o porquê. Mas dor de cabeça, cansaço, desmotivação. Quais são os sintomas que vocês mais sentem? Vão escrevendo aqui que eu vou dizer para vocês como que vocês conseguem identificar um pouquinho desses escudos protetores que fazem com que você sente isso, tá? Com que você sinta isso. Mas o que são os escudos protetores? Enquanto vocês vão escrevendo aqui para mim os sintomas, para eu poder ajudar vocês, eu vou falando um pouquinho dos escudos protetores. O nosso corpo, ele é composto por 3 tecidos, embriologicamente, né? Ou seja, nós, enquanto somos pequenos, somos formados no útero materno com 3 tecidos, 3 fases, vamos dizer assim. E cada tecido desse corresponde a uma parte do nosso corpo. Nós temos o endoderma, o ectoderma e o mesoderma. O mesoderma, quando o nosso querido Dr. Hammer, que é um médico alemão, fundador da medicina nova germânica, ele traz para a gente a ideia de que quando um ser humano passou por um conflito grave, ele cria uma certa impressão no nosso cérebro mesmo. Se você fizer uma tomografia computadorizada, vai dar ali essa impressão. Uma impressão no nosso cérebro mostrando que está afetado ou o nosso mesoderma novo, ou o nosso ectoderma, ou o nosso endoderma. Essas 3 áreas do nosso cérebro que podem estar afetadas. Automaticamente, quando essas partes são afetadas, nós trazemos sintomas para o nosso corpo relacionados a essas áreas afetadas. Então, por exemplo, pessoas que têm depressão, é muito comum elas terem também outros sintomas associados que são característicos do escudo que foi identificado pela depressão. Então, imagina, nós temos os escudos que protegem essas áreas. Nós temos o ectoderma, que são escudos da perda, tá? Então, quando a gente passa por escudos da perda, ou seja, a gente passou por um processo em que nós perdemos pessoas, perdemos coisas que eram importantes, a gente normalmente tem um ectoderma afetado. O mesoderma novo e o mesoderma antigo, eles estão divididos pela nossa impotência e desvalorização, por sentimentos de impotência. Ainda hoje, sem querer, eu atendi uma pessoa, fiz um atendimento que não era suposto eu fazer, porque eu fui comprar uma prendinha para uma aluna minha. E quando eu fui comprar essa prendinha, eu cheguei nesse espaço e o senhor estava numa crise de ansiedade. Estava tendo uma crise de ansiedade, um ataque mesmo de ansiedade. E acabou que, naquele momento, não tinha como não atendê-lo. E eu falei para ele o que estava acontecendo. E ele estava numa crise muito forte. E eu falei para ele do que ele estava sentindo para a gente conseguir identificar o escudo. E eu disse assim, logo no início, né? Ele já me conhece um pouco, mas não sabia que eu trabalhava com isso. E, entretanto, ele foi e disse assim, eu estou no meio de uma crise de ansiedade. Eu falei, eu notei, né, que você está numa crise de ansiedade, mas o que você está sentindo? E ele falou, olha, estou sentindo que eu não consigo sair do sítio, eu não consigo me mover. E eu falei, olha, isso é característico de um escudo de impotência, quando a gente não está conseguindo dar conta das coisas na nossa história e a gente está trazendo os momentos de conflito em que isso já aconteceu antes. Você já passou por situações antes em que você não conseguiu ser capaz de fazer alguma coisa. E provavelmente, na ansiedade, o que acontece? Vem um pensamento para você de que você tem que fazer uma coisa. Por exemplo, eu não posso esquecer de fazer um pedido para o fornecedor. Foi o exemplo até que eu usei para ele. Logo em seguida você diz, não posso esquecer também de tentar pagar a luz, por exemplo. E daí você diz, meu Deus, se eu não fizer tantas vendas, eu vou estar em crise financeira. Esses 3 pensamentos juntos ativaram as âncoras todas que estão associadas a esses pensamentos. E na ansiedade é como se fosse assim, essa bolinha de tempo aqui, ó. Do nada, a sua cabeça está vazia, não está acontecendo nada. Mas quando entra, não entra uma informação. Começa a entrar um monte de informação. E elas não param. E você não consegue fazer isso só. Por mais que eu tente parar, aqui continua. Isso é o cérebro de uma pessoa ansiosa. Ela não consegue parar essa conexão que fica passando e trazendo ainda mais informação. E por isso ela vai tendo a crise, o ataque de ansiedade. Ela vai começando a sentir o corpo dela descontrolar. Então, o que é importante você entender nesse momento? Se você tem um escudo da impotência que está, nesse momento, ativo, quando você tem esse sintoma, é sinal que você
passou por situações relacionadas a isso antes. E aí ele entrou numa crise de choro enorme, dizendo que, de fato, há tempos atrás, ele teve muitos patrimônios, ele era um senhor que podia comprar um Ferrari para o filho à vista, foi o exemplo que ele usou, e que ele perdeu tudo. E que quando você sabe o que é perder, é muito difícil. E ele estava dizendo, e hoje, às vezes eu vou no mercado e eu ponho a mão no bolso e eu não tenho trocos para comprar uma coisa essencial que a gente precise. Então, para mim, está sendo muito difícil. E eu falei, tá vendo? Você está passando por essa crise de ansiedade relacionada à mesma impotência que você sentiu quando você perdeu tudo, que foi um evento TRI. Automaticamente, você fica sempre relembrando isso e revivendo isso. Então, quando a gente consegue identificar qual é o escudo que está associado, às vezes, no meu caso, né, como terapeuta profissional dessa área, sempre que chega um paciente em mim, eu vejo pelos sintomas dele, eu já consigo identificar qual é o escudo que está associado. Para vocês, eu estou indicando qual o caminho de fazer um processo inverso, de conseguir identificar qual é o escudo para perceber quais são os sintomas que estão relacionados com aquele escudo.